O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como lembrava, recordava ontem o Frei Arenilton, este ano nós tivemos como motivação, por ser o ano da vida consagrada, convidar todas as noites alguém que tenha a vida consagrada, a vida religiosa, a vida das novas comunidades. Por isso vocês vão ver sempre o nome de algum frei, de algum irmão, justamente para que, além de nos ajudar a refletir a partir da sua experiência vocacional, a cada tema da noite, também nos trazer o que significa essa experiência da vida consagrada, todos esses nossos irmãos, mães também, que temos espalhados pelo mundo inteiro, ligados a essa experiência de igreja. Por isso que nós trouxemos para cada noite essa experiência. Ontem, o Frei Arenilton falava sobre a experiência do semicedário que está em processo de transição para a diocese. Hoje nós vamos escutar o irmão Lúcio, irmão marista, que também vai trazer para nós sobre a experiência vocacional, mas também desenvolver o tema da noite, explicando inclusive por que, como vocês perguntam o tempo inteiro, por que no meio dos irmãos maristas não tem padre, Então, tem padre, mas e vocês veem sempre que nós que estamos lá junto com eles. Então, vamos acolher o irmão Lúcio, a sua palavra, que nos será dirigida para nesta noite na reflexão. Boa noite. Boa noite. Primeiro quero saudar toda a comunidade franciscana presente, uma casa muito especial, com certeza. A pessoa do Padre André, o Padre Elton também aqui presente. Primeiro eu quero dizer um pouco do desacordo que eu gostaria de estabelecer com vocês. Porque o tema, para mim, não é um tema muito fácil. Se o Padre André tivesse pedido para mim para falar de Maria, de educação, de juventude, de crianças, para mim seria mais fácil. Quando o Padre André começou a trabalhar no Colégio Marista este ano, eu lembro que certa vez, depois de um mês e meio mais ou menos, ele chegou para mim e disse assim: uma coisa é falar para os meus paroquianos e outra coisa é falar para as famílias, para alunos, professores de um colégio. Não é muito ainda o meu espaço. E eu dizia para ele que esse espaço a gente constrói. E acredito que agora ele já está mais habituado, E
tranquilo, uma vez que o tema que eu vou trazer para a gente pensar um pouco hoje é a questão da tranquilidade e da paz. Portanto, eu já quero dizer para vocês que eu estou intranquilo. Mas quero usar este cenário para trazer um pouco o acalanto para meu espírito. Quando eu cheguei, e aí é interessante que eu fui me colocando em 3 lugares. Primeiro ao final, e depois uma pessoa chegou e disse: o senhor é convidado? Eu disse: acho que sim. E vim para, eu acho que o segundo ou terceiro banco, outra pessoa chegou e disse assim: o senhor é convidado? Eu disse: sim. O senhor vai falar? Aí eu disse: provavelmente. Então vá para o primeiro banco. E de lá eu contemplei este cenário. Caiu o livro que me deram para eu ler para hoje à noite. Obrigado. E aí eu olhava a harmonia. A harmonia. Obrigado. Me sinto mais tranquilo. A harmonia que está no nosso altar. Olha que delicadeza das flores, dos santos, das toalhas. Liturgicamente, há uma preparação para que o nosso espírito se aquiete. Penso que paz é um pouco isso, quando nos dá uma certa harmonia, uma certa tranquilidade. Então, neste sentido, a casa franciscana está nos propiciando para que a gente já entre no espírito de paz. Mas, enfim, então, eu sou um irmão marista. Pelo próprio nome já indica que tenho aí um nome de Maria. E, na verdade, quando fomos fundados para sermos irmãos das escolas, tínhamos no padre Marcelino Champagnat essa ideia de sermos os irmãozinhos de Maria. E é esse nome que nós levamos, os pequenos irmãos de Maria ou irmãozinhos de Maria. Mas antes de termos os irmãozinhos de Maria ou os irmãos maristas, do qual nós fazemos exatamente como a maioria das religiosas consagradas, que fazem seu voto de pobreza, obediência e castidade, nós também, homens, fazemos como congregação marista da igreja. E nós temos outros 3 ramos do que nós chamamos da Sociedade de Maria, que são os padres maristas, que não convivem conosco como irmãos. Portanto, nas comunidades nós vivemos como irmãos e não como irmãos e padres. Os padres vivem em comunidade entre os padres. Existem os padres maristas, existem as irmãs maristas, e existem os missionários e missionárias maristas, que vivem pelo mundo também pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. O nosso ramo da Sociedade de Maria, que foi fundada pelo nosso querido padre São Marcelino Champagnat, ele tem um objetivo que é educar cristamente crianças, adolescentes e jovens. Nós estamos em 82 países, estamos em muitas escolas, tanto pagantes como não pagantes. Na verdade, as não pagantes ou unidades sociais é um número muito maior. Estamos em universidades, estamos em alguns hospitais também, editoras. Então tem esse conjunto de espaços que nós, irmãos e leigos e leigas, fazemos parte para educar cristamente crianças, adolescentes e jovens. Aqui em Salvador temos o Colégio Marista Patamares. Provavelmente vocês já ouviram falar
também um outro colégio que foi fechado em 2008, que é o Colégio Marista do Canela. E hoje nós temos esta unidade aqui em Patamares, do qual o nosso capelão é o Padre André. O nosso fundador dizia o seguinte, e eu acho que tem muito a ver com o tema do dia para nós, que é paz, tranquilidade na ordenação social. E olha o que é que ele diz: a presença divina é suficiente para estabelecer a ordem numa alma e trazer a paz. Parece que ele estava conectado com o tema que queremos refletir, queremos um pouco conversar no dia de hoje. E aí, ao preparar esta reflexão e alguns pontos para a gente pensar hoje, eu fiquei pensando na metodologia, e aí a minha tendência era olhar para os padres, como eles fazem as suas homilias, em geral, costuram as leituras, tanto da primeira como os salmos e o Evangelho, e eu vou me arriscar a tocar nestes pontos que eu penso que tem muito a ver com o tema que vamos desenvolver para hoje. Primeiro eu quero falar da profecia de Zacarias, que nós acabamos de ouvir. E diz assim: a população de Jerusalém precisava ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. E aí eu trago uma reflexão no seguinte aspecto: em tempos de muralhas, em quase todos os países, e que nós estamos assistindo a um desordenamento e uma intranquilidade dos refugiados, que não são imigrantes, são pessoas que estão fugindo de guerra, literalmente. Portanto, de ausência da paz, da tranquilidade, da ordem. Quais são os muros que construímos constantemente? Porque uma coisa é que estamos refugiados, os países evitando, matando inclusive, mas uma coisa também é a gente olhar para nosso dia a dia e dizer assim, quais são os muros também que nós construímos para que outras pessoas não tenham acesso à minha pessoa? Acho que isso também é muito emblemático para a gente pensar nas pessoas que nos procuram, nos refugiados que nos procuram no dia a dia, e nós fechamos as portas, sobretudo a porta do nosso coração. Em que precisamos destruir? Quem tem paz a promove, permite que o Senhor tenha morada definitiva. Ele passa a ser nossa proteção. Por isso que a profecia vai dizer, e o Senhor vai dizer: habitarei no meio de ti. Quem promove e vive a paz, o Senhor está conosco, no meio de nós. O salmo de hoje: o Senhor, tão bem cantado pela fiel, o Senhor nos guardará, qual o pastor o seu rebanho. O Senhor é a nossa proteção, mesmo sem muralha. Com o Senhor eu não preciso de muralha, eu não preciso medir Jerusalém. É um coração sem fronteiras. O consolo e o conforto após o caos, a guerra, a desordem. E aí eu passo para o Evangelho de Lucas. Um evangelho difícil, a meu ver. Pequenininho, muito pequeno, mas difícil. E fiquei procurando o que é, na verdade, que o Senhor quer me dizer com este evangelho. Talvez dizer que eu não sei muita coisa. Inclusive, às vezes nos admiramos das coisas de Jesus, mas não
as compreendemos. Não seria certa resistência de nossa parte em não nos abrirmos ao Espírito do Senhor? Somos como os discípulos, mas eles não compreendiam. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender. E tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Aí essa é uma especialidade minha como escola. Quantos alunos têm medo de perguntar? O assunto que o professor está dando. Não é, Luciano? Cadê Braga, José Braga, que estava agora há pouco com Wagner, que está ali? Eu estou vendo algumas pessoas da comunidade do Marista já mais tranquilo, né? Não estou sozinho. Vejam bem, uma das chaves da sabedoria cristã é reconhecer a grandeza e a imensidade do amor de Deus. Acho que é isso que o Evangelho de Lucas quer nos dizer hoje. Quando a gente não compreende, nos abramos para que o amor de Deus tome conta de nós. Agora, o tema central de hoje. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Um homem entre os séculos 12 e 13 vive e ensina uma proposta de paz para a humanidade. Na contracorrente histórica daquele mundo em que ele vivia, este homem chama-se Francisco de Assis. Considerado no final dos anos 2000 por uma equipe de vários jornalistas, editores de revistas do mundo inteiro, perguntaram quem é a personalidade do milênio, não é do século. Unanimemente, São Francisco de Assis foi escolhido. Então este homem não poderia ficar escondido, naturalmente. E que bom que um Papa no meio de nós use exatamente o nome deste santo. E aí a gente pensa na oração da paz de São Francisco, que eu não vou ler aqui, que nós já com certeza conhecemos, e eu fico pensando no Sermão da Montanha. Será que a oração de São Francisco pela paz não seria um segundo Sermão da Montanha? Não seria uma reinvenção das bem-aventuranças e um caminho para ser feliz? Quando a gente fala de paz, tranquilidade, da ordem, ação social, e aí eu já vou para o tema do dia, já tentando finalizar, a falta de paz parece que a gente perde a religação com Deus, que é fonte de vida. Santo Agostinho dizia que a paz é tranquilidade da ordem, mas que também a gente precisa entender que a desordem é interessante para a gente construir esta paz e ordenar o que está desordenado. Diga-se de passagem, quando Deus criou o mundo, inclusive a nós, parece que a coisa também não estava tão organizada. Estava, portanto, em desordem. E como é bom quando a gente encontra uma casa em desordem, que nós tiramos um sábado, por exemplo, ou um sábado à tarde, que vamos colocar tudo nos seus devidos lugares. Dá uma sensação, me parece, de paz. Além de limpeza, naturalmente. A paz é como bem-aventurado, como uma pessoa feliz. Uma maneira de continuarmos a viver em nosso planeta sob a condição da partilha,
de uma vida baseada na simplicidade, reinventando um modo, inclusive, de produzir e de consumir, baseados na cooperação. Escolheu o caminho para uma vida feliz, uma vez que promove uma vida digna. É o cuidado de si e o cuidado com o outro, com o coletivo. Por isso que a comunidade, nossa comunidade, pode ser um lugar de vivermos uma fé, e uma fé num homem que abriu todo o seu coração. Construir a paz em cada gesto e a cada gesto. O mundo da paz é o mundo da verdade. O mundo da paz é o mundo da transparência, de pessoas que buscam o amor. E o outro nome do amor é a verdade. Termino aqui com uma poesia de Nando Cordel. A terra é uma escola, acreditando que podemos ser melhores e felizes. E na música ele diz assim: quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme, tem felicidade. Vem viver a emoção. Dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo, tem que ter bondade. Eu quero amor. Eu vou te amar. Fazendo assim, a nossa vida vai mudar. E termino aqui, acho que com duas palavras que nos são muito caras para nós que estamos em uma festa franciscana, e que traz nessas duas palavras todo o entendimento do conteúdo que nós refletimos hoje: paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado.